Bem-vindos ao Saúde Max, o programa que conecta você com tudo o que tem a ver com saúde e bem-estar aqui nos Estados Unidos. Eu sou Caterine Okubo, empresária no ramo de saúde, e hoje vamos falar sobre um tema essencial, que é o papel do intestino no nosso corpo. Você sabia que ele é conhecido como o segundo cérebro? Pois é, e para nos explicar melhor sobre tudo isso, temos a honra de receber a nutricionista especialista em saúde intestinal, Angélica Hedgens. Bem-vinda, Angélica! Obrigada, Caterine, pelo convite. Então, Angélica, vamos já começar. Explica pra gente como que o intestino é o segundo cérebro? Exatamente, Caterine. O nosso intestino, ele é um sistema nervoso entérico, ou seja, ele tem 500 milhões de neurotransmissores, os mesmos fiozinhos nervosos que a gente tem no cérebro, a gente tem no intestino. E ele tem uma comunicação direta com o nosso cérebro por meio do nervo vago, que passa pelo nossa coluna espinhal, levando informações para o cérebro, e também tem essa comunicação cérebro e intestino. Nossa, então ele afeta tudo. Ele afeta o nosso humor, nosso emocional, exatamente. Ele produz 90% da serotonina, que é o neurotransmissor do humor, da felicidade, 50% de dopamina, que é aquele prazer, recompensa, GABA, vários outros neurotransmissores que influenciam no nosso humor. Nossa, eu estou chocada em saber disso. Então, realmente, o que a gente come vai estar influenciando diretamente na nossa felicidade? Exatamente. Uau! Então, por que os brasileiros, quando chegam aqui nos Estados Unidos, principalmente, por que eles têm tanto problemas intestinais? Bom, Catarine, primeira coisa que no Brasil a gente está adaptado a comer aqueles alimentos que a gente conhece da pirâmide alimentar, certo? Então, por exemplo, lá a gente come mais frutas, alimentos da estação, mais in natura, e aí a gente sai dessa região que a gente está adaptado a consumir esses alimentos, que a gente, ao longo do tempo, foi construindo uma microbiota, ou seja, bactérias ali do intestino que estavam adaptadas com esses alimentos, e quando chega aqui nos Estados Unidos, a gente se depara com uma alimentação ultraprocessada, pobre em fibras. Então, o nosso intestino, ele não reconhece esses ingredientes, que são muitas vezes adulterados, e aí a gente começa a ter uma alteração do intestino. E falando em ingredientes, você como nutricionista, nos diga quais são os piores ingredientes aqui na América. Olha, eu posso te dizer que a grande maioria está em 90% dos produtos alimentícios aí na prateleira. Entre eles a gente tem o corn syrup, que é o açúcar do milho, né, o xarope de milho, o high fructose, que também é rico em açúcar e está em refrigerantes, balas, alimentos, né, produtos alimentícios para crianças. Isso é terrível para a nossa saúde intestinal, como também os adoçantes. Então, muitos produtos se dizem sem açúcar, mas estão ricos em adoçantes, bebidas energéticas como sucralose, aspartame, que causam câncer e alteram a microbiota, ou seja, a flora intestinal, trazendo danos para a nossa saúde do intestino, como também metabólico. Nossa, mas me diga o seguinte, por que, por exemplo, os americanos que comem, às vezes, muito errado, alguns chegam até o ponto de ter alergia a frutas, por que eles não têm tantos problemas intestinais igual nós brasileiros? Então, é a mesma coisa referente à nossa alimentação do Brasil. O nosso corpo ele tem uma facilidade em se adaptar à alimentação. Então, eles já nascem consumindo esse tipo de alimento que é pobre em nutrientes, pobre em fibras. Então, as bactérias do intestino deles estão muito adaptadas a esse tipo de alimentos. Agora, quando o brasileiro chega aqui e ele não reconhece esses ingredientes, ele começa a sofrer os gases, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, entre outras doenças intestinais. Então, essa é a diferença do americano para o brasileiro, é a diferença de microbiota. E como que as pessoas podem identificar se eles estão com algum tipo de problema no intestino? Bom, primeiramente, aquilo que a gente consegue perceber no dia a dia, né? A forma como você vai ao banheiro. Se você vai todos os dias, se você é constipada, se você é mais diarreica, ou volta e meia tem diarreia ou constipação, é bem característico da pessoa que tem síndrome do intestino irritável, má digestão dos alimentos, muitos gases, alergia alimentar, às vezes até mesmo alergia da pele, né, porque o intestino ele reflete nessa questão, se a pessoa tem muito cansaço, fadiga, insônia, tudo isso pode se refletir até doenças autoimunes à saúde do intestino.
Então, realmente, o intestino, ele interfere na nossa nível de energia? Exatamente. Nossa. E, assim, muitas pessoas também se perguntam sobre os probióticos. Eles devem tomar? Olha, o probiótico, ele é bom. São bactérias boas que você encontra dentro de cápsulas. Agora, pode ser um tiro no pé. Por quê? Se você estiver com uma disbiose, que é o desequilíbrio dessa flora intestinal, consumir o probiótico, você pode aumentar aquela população de bactérias. Nós temos mais de milhões de bactérias no nosso intestino. É como se você tivesse uma cidade e você superpopulasse uma região, né? Um condomínio, mesmo que seja um condomínio bom ou um bairro muito bom, cheio de casas luxuosas, colocar muitas pessoas lá dentro não vai funcionar. Então, enquanto você estiver com desequilíbrio do intestino, colocar um probiótico sem tratar esse intestino não é a melhor maneira. Qual é a melhor maneira de você tratar o seu intestino? Mudar a sua alimentação, retirar essas bactérias ruins que estão gerando esse desequilíbrio por meio da alimentação saudável, consumir os pré-bióticos, que são as fibras alimentares, frutas, legumes, as próprias fibras em si, e trazer alimentos ricos em probióticos de forma natural, kefir, kombucha, chucrute, que são alimentos ricos em bactérias que não vão trazer essa superpopulação para o seu intestino. Então, Angélica, o que as pessoas devem fazer para ter um intestino saudável? Bom, o que não se deve deixar de consumir é a água. Esse é fundamental. 70% do nosso corpo é água. Então, para o nosso corpo sobreviver, ele vai tentar puxar muita água para as funções do nosso organismo. O que vai sobrar para as fezes? Nada. Por isso que as pessoas ficam muito ressecadas, né, constipadas. Então, beber bastante água. Qual é a quantidade ideal? 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. 60 quilos, 3 litros de água. Outro alimento que a gente deve incluir, né, é as fibras, alimentos ricos em fibras, frutas, legumes, vegetais, sementes, que são considerados pré-bióticos, que são alimentos para as bactérias, que são os probióticos, e alimentos ricos em probióticos, uma alimentação mais saudável, e tratar esse intestino retirando aqueles alimentos ultraprocessados, que é o que vem inflamando esse intestino e causando as doenças. Então, Léo, você viu aí? Bastante eu água. tomo muito água. Eu tomo muito água. Cerveja é igual água, né? Bom, voltando aqui também, uma outra dúvida popular que está muito na moda é esse detox intestinal. Realmente funciona ou é só moda? Bom, a palavra detox tá bem alta, né? As pessoas gostam desse nome, mas o que seria um detox? Retirar as toxinas, e faz todo sentido. Porque quando a gente está com o intestino em desequilíbrio e até mesmo um aumento de bactérias ruins, essas bactérias vão liberando toxinas. E essas toxinas vão inflamando tanto o nosso intestino como também todo o nosso metabolismo. Então, realmente fazer um detox do intestino não é tomar um suco verde, mas sim retirar aqueles alimentos que estão inflamando e gerando um aumento de bactérias ruins, patogênicas. As patogênicas são aquelas que geram doenças, e aí consumir os alimentos que seriam detox, ou seja, que iriam eliminar esse excesso de fezes, sujeiras e promover uma saúde intestinal. Então tem que ser de uma forma saudável, até o detox, né? Exatamente. E para os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, como que eles podem manter os hábitos saudáveis fora do Brasil? Bom, isso eu ouço muito. Eu não sei o que acontece com o meu intestino, que eu fiquei constipada ou com diarreia e cheia de gases, sendo que eu como as mesmas coisas do Brasil. Uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta aqui nos Estados Unidos é os ingredientes que a gente encontra nos alimentos, que a gente não tinha no Brasil ou consumia muito esporadicamente. Então, identificar dentro dos alimentos os ingredientes e não olhar somente a capa, os rótulos desses produtos, que muitas vezes a indústria acaba nos enganando. Verdade, né? E um outro grande incômodo que os brasileiros sentem quando chegam aqui nos Estados Unidos é muitos gases, né? Não é, Léo? Eu como muito feijão e tem muito gás, muito. E você, como especialista, o que você sugere para melhorar isso? Bom, a gente tem vários motivos para ter esses gases, né? Em primeiro lugar, é o desequilíbrio dessa flora, dessa microbiota intestinal, que é gerada por conta dos alimentos ultraprocessados,
que é o corn syrup, né, o açúcar que a gente encontra aqui nos Estados Unidos, na grande maioria dos produtos, inclusive, Caterine, nas fórmulas de bebê a gente encontra. Então, imagina uma mãe que não tem condições de amamentar o filho, acaba dando essas fórmulas, já acaba gerando ali uma disbiose, né, esse desequilíbrio de bactérias. Porque as bactérias, quando elas estão em desordem, desequilíbrio, elas fermentam. E essa fermentação gera o quê? Os gases. É como fermentar uma cerveja ou qualquer outro produto, né? Ele vai ter aquela fermentação, esses gases. Então, esses gases vão gerando ali os desconfortos, então o intestino ele vai dilatando e muitas vezes a pessoa vai achando até que está engordando. E na verdade é só um inchaço abdominal. Então, essas bolhas diárias vão ali gerando constrangimento, né, dores abdominais, até às vezes gases muito fétidos. E aí, essa disbiose é a que já gera uma lesão na parede do intestino, que a gente chama de leaky gut. Essa leaky gut é como se fosse uma parede do intestino que tem uns furos. Então, o intestino, ele serve também para digerir os alimentos. Ele libera a enzima digestiva. Ali, quando vai passando o alimento pelo intestino, ele vai liberando essas enzimas e fazendo uma digestão, uma quebra dos alimentos. Só que quando o intestino ele está inflamado, ele não consegue produzir de forma eficiente e aí a pessoa consome algum tipo de açúcar ou o que a gente chama de food map, que são os feijões, inclusive, né, que são fibras mais resistentes, ou algum tipo de açúcar, como lactose, e aí ele não tem condições de digerir, porque ele está inflamado, e aí esses alimentos eles passam como se fossem macromoléculas, uma molécula muito grande, e vai irritando a parede do intestino, gerando mais gases. Por isso que quando às vezes a pessoa consome lactose, frutose, ou qualquer outro tipo de ingrediente com dificuldade na digestão, ela tem esses gases. E aí é aquela questão. Isso tudo a gente encontra na maioria dos alimentos aqui nos Estados Unidos. Então, se o brasileiro ele não se atentar a esses alimentos, cada dia mais ele vai piorando a saúde do intestino dele. Nossa. E para finalizar aqui, como nutricionista, quais seriam as suas 3 maiores dicas para quem quer melhorar a saúde do intestino hoje? Bom, nunca ache que é uma simples diarreia, uma simples constipação ou aqueles gases que estão te incomodando. Isso reflete muito na saúde intestinal. Então, é beber mais água, consumir alimentos mais in natura, descasque mais e desembale menos, retire aqueles alimentos ultraprocessados, cheios de conservantes, edulcorantes, flavors, que isso tudo vem causando os problemas. Então, só de a gente retirar o problema e trazer mais alimentos in natura, o seu intestino vai recuperar muito rápido. Então, as pessoas têm que prestar muita atenção nas embalagens, né? Porque Exatamente. todos os ingredientes que você falou estão em todos os produtos. Os óleos refinados também acontece muito de ter, porque é um tipo de preservante, né, que dura mais tempo na prateleira, esses alimentos, e eles acabam inflamando a parede do intestino. Fora os adoçantes, esses açúcares invertidos que geram o desequilíbrio da nossa microbiota. Então, realmente, o caminho é as pessoas procurarem, assim, comidas naturais, orgânicas, naturais, nada de enlatados, embalados. Praticamente ir no Farmer's Market mesmo para achar as comidas. Angélica, muito obrigada por essas dicas valiosas. Para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como que eles podem te encontrar? Bom, no meu TikTok, no meu YouTube é Angélica Rendes e no Instagram Angélica Rendes 1. Muito obrigada, Angélica. E, gente, eu amei aprender aqui sobre esse assunto. E para você que está em casa, nos mande suas perguntas via o nosso site e as nossas mídias sociais que estão aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e até o próximo episódio, todos os sábados, às 7h30 da noite, antes do resumo do Américas no Ar, aqui na Record Américas. Beijos!